Capítulo 9. Elizabeth passou grande parte da noite à cabeceira da irmã e, de manhã, pôde mandar uma resposta favorável às perguntas que, por meio da governanta, desde muito cedo recebeu do Sr. Bingley e daquelas feitas um pouco mais tarde pelas duas elegantes senhoras que serviam as irmãs. Apesar das melhoras, contudo, pediu que um bilhete seu fosse enviado a Longbourn, em que requeria a presença da mãe junto de Jane para que dela própria desse seu parecer sobre o estado da filha. O bilhete foi imediatamente expedido e atendido sem demora. A senhora Bennet, acompanhada pelas duas filhas mais novas, chegou a Netherfield logo após o café da manhã. Se fosse encontrar Jane de algum modo em perigo, a senhora Bennet se sentiria realmente aflita, mas, uma vez tranquilizada por ver que o estado da filha não era alarmante, não nutria nenhum desejo pelo seu restabelecimento imediato, pois, nesta altura, Jane teria de deixar Netherfield. Não atendeu, por esta razão, ao pedido insistente da filha para que a levassem para casa, o que, aliás, o próprio boticário, que também chegara, terminantemente desaconselhou. Após algum tempo na companhia de Jane, com o aparecimento da senhorita Bingley e a convite desta, a mãe e as três filhas seguiram-na até a salinha junto da entrada. Bingley avançou ao seu encontro, exprimindo o desejo de que a senhora Bennet não tivesse encontrado a senhorita Bennet pior do que ela esperava. "Assim foi, meu caro senhor", respondeu a senhora Bennet. "Ela encontra-se muito doente para ser levada daqui. O senhor Jones é de opinião de que ela ainda não pode sair de casa. Teremos de abusar um pouco mais da sua bondade." "Levá-la daqui?" exclamou o senhor Bingley. "Nem pensar. Estou certo de que minha irmã não querá ouvir falar em tal coisa." "Esteja certa, minha senhora", disse a senhorita Bingley com uma delicada frieza, "de que a senhorita Bennet receberá todos os cuidados possíveis enquanto permanecer aqui conosco." A senhora Bennet exprimiu com profusão todo o seu reconhecimento. "E não sei o que seria dela", acrescentou, "se não fossem tão bons amigos, pois ela está de fato muito doente. Sofre muito, pobre coitada, embora com uma paciência de santa, que, aliás, não lhe é estranha, pois ela tem o temperamento mais doce que jamais me foi dado encontrar. É com frequência que digo às minhas outras filhas que elas nada se parecem com Jane. Que bonita sala o senhor tem, Sr. Bingley, e com uma linda vista para o jardim. Não conheço algo parecido nos arredores. Não pensará em deixar a casa de um instante para o outro, espero eu, embora tenha alugado por pouco tempo." "Tudo o que faço é de um instante para o outro", replicou ele. "E se resolvesse deixar Netherfield, é provável que passados 5 minutos eu teria partido. Contudo, considero-me praticamente instalado aqui." "É exatamente o que eu pensava do senhor", disse Elizabeth. "Começa a compreender-me, não é?" indagou, voltando-se para ela. "Oh, sim, compreendo perfeitamente. Gostaria de poder tomar o comentário como um elogio, mas receio que essa minha transparência seja apenas lamentável. As coisas são como são. Uma personalidade profunda e intricada não é necessariamente mais ou menos digna de estima do que uma como a do senhor." "Lizzie", exclamou a mãe, "lembre-se de onde está e modere a impetuosidade que lhe é permitida em casa." "Não tinha me dado conta", prosseguiu Bingley imediatamente, "de que se dedica ao estudo de personalidades. Deve ser bastante interessante." "Sim, e as personalidades intrigantes são as que mais divertem. Tem, pelo menos, essa vantagem." "A província", interveio Darcy, "em geral fornece poucos assuntos de interesse para tal estudo. Numa comunidade provinciana, uma pessoa move-se num meio restrito e invariável. Mas as próprias pessoas modificam-se tanto que há sempre algo de novo nelas que as torna interessantes pelo resto de suas vidas." "Naturalmente", exclamou a senhora Bennet, ofendida pelo modo como ele falara de uma comunidade provinciana. "Asseguro-lhe que a vida social na província é quase tão intensa quanto na capital." Todos se entreolharam surpresos e Darcy, após fitá-la durante algum tempo, afastou-se em silêncio. A senhora Bennet, que imaginava ter conquistado uma vitória retumbante, continuou em ar de triunfo. "Por mim, não percebo que vantagem Londres passa a ter sobre a província, além das lojas e dos locais públicos. A província é de longe mais agradável, não acha, Sr. Bingley?" "Quando estou na província", replicou, "custa-me deixá-la, e quando na capital, sinto mesmo.
tem em cada uma suas vantagens, e eu fico igualmente feliz nos dois lugares. De acordo, é porque o senhor tem bom temperamento. Mas aquele cavalheiro, disse olhando para Darcy, parecia não dar nenhum valor à província. Por Deus, mãe, está enganada, interveio Elizabeth, corando por sua mãe. Não entendeu o que o senhor Darcy disse. Ele apenas quis dizer que a variedade de pessoas na província é menor do que na capital, o que terá de reconhecer como um fato. Com certeza, minha querida, ninguém diz o contrário, mas quanto a não haver pessoas em número nesta vizinhança, não é verdade, pois já nos relacionamos com 24 famílias, pelo menos. Nada, a não ser o respeito por Elizabeth, permitia a Bingley guardar sua serenidade. A irmã, menos delicada, olhou para o Sr. Darcy com um sorriso bastante expressivo. Elizabeth, procurando algo que desviasse as atenções da mãe, perguntou-lhe se por acaso Charlotte Lucas visitara Longbourn durante a sua ausência. Sim, apareceu ontem com o pai. Que simpático homem a ser o William, não acha, Sr. Bingley? E que bom ele é! Tão delicado e tão simples, tem sempre uma palavra amável para todos. É a isso que eu chamo ser bem educado. E quanto àqueles que se julgam muito importantes e nunca abrem a boca, não passam de uma fraude. Charlotte jantou com vocês? Não, pois precisavam dela em casa. Penso que por causa das tortinhas de carne. Em minha casa, Sr. Bingley, disponho sempre de criados competentes. As minhas filhas são educadas de modo diferente. Mas cada um é juiz de si. E as senhoritas Lucas são muito boas garotas, posso lhe garantir. Uma pena não serem bonitas. Não que eu ache a Charlotte muito sem graça. Parece-me uma garota bastante simpática. Oh, claro, mas admita que é muito sem graça. A própria Lady Lucas o diz com frequência e inveja da Bella e Jane. Não gosto de me gabar das minhas filhas, mas, quanto a Jane, não há 2 dias o que se vê em garotas como ela. Ela é o que pelo menos toda a gente diz, não quero confiar na minha parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos de idade e a levamos à casa de meu irmão Gardiner, na capital, um senhor se apaixonou de tal modo por ela que a minha cunhada achou que ele pediria a mão dela antes de regressarmos. Contudo, ele não o fez. Talvez a tenha achado jovem demais. Escreveu-lhe uns versos, bem bonitos por sinal. E assim terminou o seu amor, concluiu Elizabeth impaciente. Gostaria de saber quem terá descoberto a eficácia da poesia para espantar o amor. Foi habituado a considerar a poesia como o alimento do amor, opinou Darcy. De um amor puro, vigoroso e saudável, é possível. Tudo serve de alimento ao que já vingou. Mas, quando se trata de uma inclinação ligeira e efêmera, estou convencida de que um bom soneto espanta tudo de uma vez. Darcy limitou-se a sorrir e, na pausa que se seguiu, Elizabeth tremeu com o receio de que a mãe se expusesse de novo ao ridículo. Queria falar, mas não sabia o que dizer. Após um curto silêncio, a senhora Bennet tornou a agradecer ao Sr. Bingley pela bondade dispensada a Jane. Pediu desculpa também pelo incômodo que Lizzie pudesse causar. O Sr. Bingley respondeu com uma delicadeza simples e obrigou a irmã a ser igualmente delicada e a dizer o que a ocasião requeria. Esta desempenhou seu papel sem muita convicção, mas a senhora Bennet deu-se por satisfeita e pouco depois pediu a carruagem. A este sinal, uma das suas filhas mais novas adiantou-se. As 2 garotas tinham passado o tempo da visita a segredarem uma outra e, como resultado, a mais nova teria de lembrar ao Sr. Bingley a promessa que ele fizera à chegada, de que daria um baile em Netherfield. Lydia era uma garota forte e desenvolvida para os seus 15 anos de idade. Tinha uma pele bonita e a expressão risonha. Filha favorita de sua mãe, desde muito cedo fora apresentada à sociedade. De temperamento natural e espontâneo, era segura de si, por ter atraído a atenção dos oficiais, graças aos esplêndidos jantares na casa do tio. Não era, portanto, de estranhar que ela falasse com o Sr. Bingley a propósito do baile e que, abruptamente, o lembrasse da promessa feita, acrescentando que seria vergonhoso se ele não a cumprisse. A resposta a este repentino ataque soou maravilhosamente bem aos ouvidos da mãe. Fique tranquila, não esqueci a promessa feita. Logo que a sua irmã se restabelecer, peço-lhe o favor de indicar o melhor dia para o baile. Penso que não quererá divertir-se enquanto sua irmã está de cama, certo? Lydia mostrou-se satisfeita. Oh, claro, será muito melhor esperar que Jane esteja boa, e é natural que nessa altura o Capitão Carter já tenha regressado a Meryton.
A senhora Bennet e as filhas partiram finalmente, e Elizabeth voltou para junto de Jane, abandonando seu comportamento e o de sua família aos comentários das duas senhoras e do Sr. Darcy. Este último, contudo, evitou censurá-la, apesar da ironia da senhorita Bingley sobre seus lindos olhos.